Esse início de trabalho eu sou muito grato a cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natal de 1927. É muito importante, assim, cada um ir verificando o procedimento que ele tem no Natal. Normalmente, hoje, acontece assim, de troca de presentes. Quando o Filho de Deus nasceu, veio com ele também uma força especial e que possibilitava os espíritos humanos a sentirem felizes. Então, essa felicidade presenteava um, presenteava o outro, para que o outro também desenvolvesse dentro dele uma felicidade por aquilo que estava acontecendo. Só tem importância na vida de cada um quando a pessoa trabalha de acordo com as leis que são instituídas na criação. As leis são a vontade de Deus, então o espírito humano tem que lembrar da importância que existe essas leis e ele tem que conhecê-las. E ele tem que saber a significação de todos os acontecimentos da luz que já aconteceram na Terra e que têm acontecido. É muito importante lembrando como nós nos encontramos hoje em relação ao Natal. E a gente vê assim que muitos falam assim que é festa para criança. Cada um pode ver que é muito fácil fazer no círculo de família, irmãos de sangue, conhecidos. Então, ir observando a finalidade que existe hoje o Natal. A finalidade está sempre relacionada assim para a comida e para a bebida. Dificilmente fala da importância que tem o Natal. Raramente fala-se do nascimento do Filho de Deus, da vinda do Filho de Deus, desta profecia que já foi profetizado muito antes desse acontecimento. E que com a presença do Filho de Deus foi possível abrir de volta o caminho para o paraíso. Com as irradiações do Filho de Deus, então era suficiente o espírito humano ter uma fé. Através das irradiações tem possibilidade de ter uma fé. E esta fé é aquela coisa muito importante que acontecia com aqueles que tinham esta fé. Eles eram perseguidos. E essa perseguição, o sistema que utilizavam para exterminá-los era colocando numa arena com animais ferozes. A confiança desses seguidores do Filho de Deus nessa época era tão grande que o semblante deles ficava um semblante alegre, mesmo o seu corpo tendo sido dilacerado. Então essa confiança é justamente pelas irradiações que o Filho de Deus, naquela época, possibilitou. Essa naturalidade, a simplicidade que existia quando ele se encontrava na Terra, não tem mais. Hoje se fala-se de um presentear mútuo e os adultos ficam sempre próximos às árvores de Natal e sempre fazendo referência como se fossem criança. Mas se nós observarmos, nós vamos confirmando que eles estão buscando dentro deles uma época anterior, não dessa existência, mas numa época anterior, em que eles recebiam das irradiações do Filho de Deus, possibilitando assim uma alegria de dentro, que nós tínhamos que desenvolver uma maneira outra vez de lembrar assim que nós só podemos voltar para a nossa pátria do Espírito se nós conhecermos a vontade de Deus. E nós sabemos assim que numa lei tem que ser cumprida. E não é um cumprimento de partes da lei, é um cumprimento de todas as leis. Numa pequena escala, a gente vai confirmando assim, que numa loja de departamento, aquele que tem o conhecimento daquelas funções, daquele trabalho, ele conhece os pormenores daquele setor de trabalho. E muitas vezes ele sabe a condição que existe cada produto e qual é a maneira melhor
que esses produtos ficarão para serem apresentados na hora de serem comercializados. Isso é uma lei que existe dentro daquele setor. Nós, na nossa vida diária, nós temos que ter um conhecimento seguro, definido com as leis do Criador. E nós sabemos assim que nós tínhamos que ser um portador da verdade. Então essa condição é bem importante, nós tínhamos que defender esta condição na nossa vida diária. Defender esta condição é nos posicionarmos quando houver possibilidade de não nos acomodarmos quando ouvirmos coisas que não são verdadeiras em relação ao nascimento do Filho de Deus. Então essa condição cada espírito humano que tem que desenvolver de ser um portador da luz, de ser um defensor da verdade, porque aqueles que trabalham naquela loja de departamentos, então ele defende aquela empresa, ele defende o seu setor, ele defende a maneira de organizar. Então o que é responsável por determinadas funções, quando vem um outro e que atrapalha a organização daquela função, daqueles bens, então aquele que é responsável posiciona. E muitas vezes, como é mais trabalhoso, ele fala assim que quando precisar de algo desta sessão me peça. Justamente pela importância de manter organizado. Nós vemos também que determinadas donas de casa sabem onde se encontra cada item daquela moradia, cada coisa, e muitas vezes ela sabe a quantidade que ela tem de cada item. Então, nas leis que o Criador instituiu, nós tínhamos que ter esse conhecimento também, essa segurança, essa determinação de nos posicionarmos, de saber de cor todas as leis e procurar trazer essas leis para dentro de nós de uma maneira que nós ficaríamos impregnados. Por exemplo, uma pessoa que é responsável por um setor no seu ambiente de trabalho, se a pessoa começa a esquecer itens dessa responsabilidade, então num período seguinte entra num processo de decadência aquele setor, porque começa a faltar itens, começa a não ter condições de entregar as funções. Isso é uma condição física. O conhecimento das leis do Criador vai nos possibilitando a pessoa aí ficando atualizada e segura com ela mesma e desvencilhando dos fardos escuros da vida. Porque nós temos fardos escuros que nós carregamos, conceitos de achar que nós podemos fazer alguma coisa para outra pessoa, de achar que podemos facilitar a vida de outros. Então são fardos escuros. E também tem muitos outros fardos, que a gente vai acumulando dentro da gente. O conhecer o livro na luz da verdade vai possibilitando que cada um tenha esta condição muito importante de ir desvencilhando desses fardos escuros que nós fomos carregando e que foram colocando na nossa vida e nós fomos aceitando. Isso é bem simples assim. Um pai, uma mãe que não posiciona com os filhos, então esses filhos amadurecem e arrumam filhos e leva para casa desses pais. Vão sobrecarregando. O que acontece é que esses pais não deram limites. Ficou uma coisa sem limite. Então vai sobrecarregando. E essa responsabilidade é individual. Então esses conceitos para a vida física, a pessoa é que tem que ter o posicionamento. E nós temos assim muitos fardos escuros, como acha assim que trazer filho para essa terra é uma condição muito boa. Acham assim que serão os companheiros do futuro. É bem importante cada um lembrar assim que ser companheiro teria que ser companheiros qualificados, companheiros que seguem o caminho da luz, que estudam o livro na luz da verdade, porque companheiros para passar o tempo, para viver de qualquer maneira, não ter um conhecimento de alimentos, usar expressões inadequadas, não justifica ter um companheiro.
Então, o ser qualificado é a vida toda, é a pessoa aí qualificando. E nós sabemos assim que naquela sessão tem que ser feito o relatório, tem que apresentar uma produtividade, tem que apresentar uma maneira que existe de armazenamento dos itens que são necessários naquela sessão, tem que apresentar uma maneira de possibilitar que determinados elementos cumpram o seu período de férias, de folga, conforme exige a lei. E tem que apresentar a maneira daquela sessão sobreviver por ela mesma, de não ser sustentada por outra sessão. Porque se aquela sessão está sendo sustentada por uma outra, se aquele empregador melhora um pouco a lucidez, aquela sessão é fechada. Isso é uma coisa física. Então nós temos que ter essa dignidade dentro de nós de conhecermos as leis do Criador e de ir observando em que grau que nós nos encontramos. Qual é a referência que nós fazemos, especialmente na época do Natal, que não pode ser somente uma troca de presentes, que não podemos nos posicionarmos debaixo daquela árvore, lembrando de épocas anteriores. Nós temos que nos vermos como nós nos encontramos hoje. E nós temos que ter dentro de nós esse ensino que é muito importante, que fala-se assim: quem tu és, não quem tu fostes, nem quem serás, mas quem tu és. Essa dignidade, essa coisa muito boa assim, de sermos. E nós temos que lembrarmos assim que normalmente os presentes estão sempre relacionados sobre merecimento e o filho gosta disso ou não gosta daquilo. Não, um presente é possibilitando uma alegria. E lembrar da época do nascimento do Filho de Deus e de como nós nos encontramos em relação a essa época desse acontecimento. Não em relação à época que nós temos hoje no momento, que não tem nenhuma significação. E é muito sério, porque a gente vai observando assim nas famílias que têm o costume de frequentarem igrejas antes da ceia ali, que é por volta da meia-noite, que instituíram este horário como se fosse um horário certo para estas referências, mas as pessoas já começam a se entorpecerem com bebida que contém álcool e outros costumes que prejudicam a saúde. No horário da chamada ceia, para comer aqueles preparativos que foram feitos, então as pessoas largam os copos e dão as mãos e fazem uma oração. Essa parte escura a gente tem que tirar da nossa vida. Tem um ensino muito importante que fala assim, que quando a pessoa for fazer uma oração, ela fechar a porta do seu quarto. Então tem que ter uma preparação. E a gente sabe assim que na oração tem uma significação. E se faz uma oração errada, a pessoa se sobrecarrega com uma culpa. Porque é uma coisa muito séria. São ensinos, são orações que naquela época, como Jesus trouxe o Pai Nosso, como os seus discípulos queriam viver de acordo com as leis que o Criador instituiu e queria viver em agradecimento ao Criador, então o Pai Nosso foi dado naquela época. As orações, a pessoa tem que lembrar assim que dentro dela, ela tem que ter uma preparação. Nas festas de Natal acontece assim, das pessoas largarem os copos e fazerem a oração. Então essa dignidade, quando a pessoa perde um emprego, ela não perde um emprego assim. Isso fica bem fácil assim, porque naquele setor que apresenta uma produtividade, uma organização, aquele setor é o último a ser mexido. Então sempre mexem nos setores que não apresentam uma maneira de caminharem por si mesmo, uma maneira que está sempre trazendo preocupação, trazendo problemas, precisando de solução. Então, os primeiros lugares que são cortados são esses setores. Para a pessoa manter-se de pé durante a sua vida, ela então tem que deixar o seu setor de trabalho numa condição de produtividade e aquele setor ser autossuficiente.
se há qualquer mudança dentro da empresa, aquele setor é o último que vai ser mexido. Então, na nossa vida diária, conhecer as leis que o Criador instituiu e procurar viver de acordo é um trabalho constante. E quando a pessoa faz uma função assim de estar atualizada com os ensinos, porque nós temos que lembrarmos assim, os ensinos para a vida de matéria grosseira, eles são fixos e definidos. Então, independente do setor, uma fábrica que faz cadeira, aqueles profissionais sempre vão fazer a cadeira. Pode ser 10 cadeiras ou 1000 cadeiras, vai ser sempre na base da primeira cadeira. Pode mudar o modelo, mas sempre vai ser a primeira cadeira com aquele novo modelo e sempre as outras serão o mesmo modelo. Com os ensinos é diferente. Primeiro que nós temos muitas influências que nós já trouxemos de outras épocas e que nós agora temos essas influências também de épocas presentes. Isso fica bem fácil assim, a gente ir observando das influências que tem diariamente. Um colorido que se viu, uma fala que ouviu, uma vegetação que foi vista, e assim nós vamos trazendo essas influências para o nosso dia a dia. Com os ensinos, a pessoa tem que lembrar assim, que a pessoa, quando ela dedica-se a ter um aprofundamento nos ensinos, ela tem uma elevação. Então ela assimila as informações. Como ela elevou-se e ela não tem a capacidade de manter-se naquela elevação, justamente pelo nível em que nós nos encontramos, então ela volta para o nível anterior. Então aquela informação, aquela instrução que ela recebeu quando ela estudava o livro Na Luz da Verdade, fica uma vaga lembrança dentro dela. Então ela volta a estudar novamente, então ela vai tendo novamente vislumbres de lucidez. Então esses vislumbres vão formando dentro dela uma condição de segurança e ela vai ficando mais segura na sua vida diária. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, tem essa importância. Com essa elevação, vai diminuindo a influência que nós trouxemos de épocas anteriores e as influências do momento. Com isso, nós vamos caminhando. Nós vamos deixando para trás as lembranças, porque não tem nenhuma importância o dia de ontem. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando no caso da alimentação. Então, aquela alimentação do dia anterior, ela teve muita importância para aquele dia, mas para o dia presente, para o dia de hoje, a pessoa precisa de um novo alimento. Nós, para a nossa vida diária, nós precisamos sempre de um novo estímulo. E esse estímulo é a vida. É aquela força que o Criador nos possibilita, que nos possibilitou quando nós chegamos nessa terra, que é o impulso. E esse impulso é verdadeiro, aquele alimento que nos dá sustentação. Então, nós vamos caminhando na nossa vida, nós vamos fazendo a referência assim, que nós precisamos do alimento para o nosso corpo físico, o alimento sólido. E que nós podemos ficar muitos dias sem esse alimento sólido. E que o alimento líquido também nós necessitamos dele, mas nós precisamos de ficar menos dias sem esse alimento líquido. Com o ar, nós podemos ficar alguns segundos. Essa força que nos impulsiona, nós não podemos ficar sem ela. A gente vai observando numa criança. A criança tem sempre a perspectiva imediata. Quando dá para a criança um brinquedo, que esse brinquedo ele tem poucas funções, a criança esgota aquelas funções, depois ela não quer saber mais daquele brinquedo, porque não apresenta mais utilidade para o seu desenvolvimento. Então esse estímulo, o adulto, ele tem dentro dele a maneira de manter esse estímulo, com a perspectiva, com o ideal, da maneira para a vida de matéria grosseira.
Então, nós temos que desenvolver a perspectiva para a nossa vida na continuação da matéria grosseira. Isso é uma coisa física. Nós necessitamos desse período, dessa maneira de ter essa perspectiva. Todo um esforço é verdadeiro e cada espírito humano é responsável por ele. Nós podemos participar das festas de Natal junto com todos, mas cada um é que tem que ir observando como ele se encontra enquadrado nesses ensinos, qual é o procedimento que ele traz para a vida dele de trazer aquela alegria da época em que Jesus aqui esteve e que ele nasceu. Nessa época, então, aqueles costumes que as pessoas sentiam felizes pela possibilidade da vinda do Filho de Deus, do que ele trouxe para nós, da perspectiva de abrir de volta o caminho para o paraíso. Então ele trouxe essa condição de abrir de volta e nos possibilitando então o nosso retorno para a pátria do Espírito. A vinda dele foi necessária por nossa culpa, por nós nos encontrarmos descuidados, por nós valorizarmos as coisas somente da matéria grosseira. Essa referência a pessoa tem que lembrar assim, que tem muita importância as coisas da matéria grosseira, que hoje a pessoa tem que lembrar quando ela presenteia outra pessoa, tem que presentear com uma significação. E quando a pessoa tem um saber, ela também não presenteia a pessoa com um recurso financeiro, se aquela pessoa não usa bem o recurso financeiro. Isso é bem simples assim, porque quando presenteia com um recurso financeiro, aquele que não usa bem, a vida dele vai piorar mais. E aquele que colaborou vai ficar então presa a ele. Isso é bem simples, porque se a pessoa caminhou no caminho da luz, ela muda o grau em que ela se encontra. Se ela foi para um caminho que trouxe a ela a escuridão, então aquele que colaborou para que ela fosse para o caminho da escuridão também ficou preso a ela. Então ele só vai progredir na vida espiritual, na sua vida interior, se ele colaborar para aquele que foi para o caminho da escuridão voltar para o caminho da luz. Então as referências que nós sabemos é bem interessante, porque nós temos que analisar assim, existe um nível da Terra, e quando uma pessoa tem uma satisfação, sente feliz, quando recebe um alimento, quando aprecia a natureza, quando ela é presenteada com a beleza que a natureza nos possibilita, ou o entardecer, ou a vegetação, ou animais, a satisfação dentro dela é tão grande que ela fala assim que ela se encontrava no paraíso, apreciando aquilo, saboreando aquele alimento. Um nível acima da Terra existe, é só observar essas referências. Mas quando uma pessoa se encontra na escuridão, comportando erradamente, então ela se encontra num nível abaixo da Terra. Então a profundidade existe. Se existe um nível abaixo da Terra, existe a escuridão. Então os fardos escuros que nós colocamos na nossa vida diária, nós temos que clareá-la. E a maneira que existe é estudando o livro Na Luz da Verdade. Porque muitas vezes a pessoa necessita de uma coragem. E essa coragem é verdadeira, porque ter um posicionamento, fazer um pedido, ir para uma outra localidade, necessita de uma coragem. É uma coragem física, isso é físico e verdadeiro. Muitas vezes nos falta esta coragem. Então, para nós termos esta coragem, então nós precisamos do auxílio da luz, que nos possibilita esta condição de saber, de aprender a falar, de aprender a posicionar, de desenvolver uma maneira de ter a consideração, porque independente de qualquer coisa, nós temos que lembrarmos assim que nós temos que considerar. E quando a gente considera um animal, esse animal também nos respeita.
E quando consideramos uma pessoa, a pessoa também nos respeita. Forma-se uma graduação, forma-se um distanciamento, distancia-se do comum, distancia do familiar, da familiaridade. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta condição. É muito importante a pessoa lembrar assim, que ela tem que lembrar da época do nascimento do Filho de Deus, e aquelas irradiações que ele trouxe possibilitava a todos que conheciam estas irradiações sentirem felizes, e esses que sentiam felizes procuravam presentear os outros para que despertasse no outro também uma felicidade. E o espírito humano, para caminhar no caminho da luz, ele tem que conhecer as leis que o Criador instituiu e caminhar de acordo com essas leis. É uma condição física. Não adianta a pessoa ter o conhecimento e ela não pratica. Fica bem fácil assim de observar quando a pessoa utiliza da informação que necessita no seu trabalho, ela sempre fica atualizada. Quando precisa de uma orientação sobre aquelas informações, a pessoa tem. Na nossa vida interior, nós temos que ter esse mesmo procedimento. Conhecer as leis que o Criador instituiu na criação. Nós fazemos parte da criação. Então, se nós nos conscientizarmos, nós vamos ver que, para continuar fazendo parte, nós temos que nos tornarmos responsáveis. E essa responsabilidade é conhecer as leis. A nossa maneira de dirigir ao Criador tem que ser de uma maneira que dê aquilo que nós precisamos. Fica bem fácil assim. Não é somente ter um comportamento, mas a pessoa tem que ter dentro dela a transformação. E a transformação é clareando as partes escuras e ela ir vendo o procedimento que ela precisa de continuar tendo para desvencilhar dessas partes escuras. Então a clareza é toda a época na vida da pessoa. Então o esforço para conhecer o livro Na Luz da Verdade e assimilar as informações, as instruções, não é somente para uma época. Então aquela informação bem importante que nós temos instantes de lucidez, quer dizer assim, que nós nos elevamos, que nesta elevação nós tivemos aquela condição de receber aquela orientação, aquela informação, e que nós muitas vezes não temos a capacidade de guardar essas informações. Então fica como se fosse uma vaga lembrança. Mas à medida em que nós vamos estudando, nós vamos melhorando a nossa qualidade interna e nós vamos desvencilhando dos fardos escuros. Então essa elevação passa a ser uma constância na nossa vida até que tenhamos a condição de mudar o grau. O jovem, no seu ambiente de ensino, quando ele estudava, ele interessou por determinadas informações. Na sequência, ele tem um aprofundamento daquelas informações, depois ele passa a trabalhar transmitindo aquelas informações. Esse jovem elevou-se, ele esforçou-se, o conhecimento que ele recebeu aprofundou-se e depois ele passou a transmitir aqueles conhecimentos. Ser um defensor da palavra, ser um defensor dos ensinos, é um trabalho que cada espírito humano deveria ser. Porque para todas as outras coisas na vida, a pessoa se prontifica em defender, em posicionar a favor daquelas coisas materiais. Dos ensinos é o mesmo procedimento. Então a segurança que nós temos que ter no nosso dia a dia é como nós podemos nos transformarmos e viver de acordo com os ensinos. Então a nossa vida ela está repleta de maneiras que é possível a pessoa tornar-se qualificada transmitindo os ensinos. Então estudar o livro Na Luz da Verdade e verificando como a pessoa se encontra segura com aquilo que ela está transmitindo.